Irmãos, fala em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nesse momento reconhecemos a dureza do nosso coração, a nossa dificuldade em meditar e em ouvir as Tuas palavras. Por isso pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, quebrando os nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você lembrar do seu período de escola, aqueles que não estão ainda na escola, vocês vão lembrar de algumas coisas que você dedicou um tempo muito grande para aprender, muito grande, e no final, depois que você aprendeu, você parou e pensou: eu não vou usar isso aqui para nada, nunca mais eu vou usar isso na minha vida. Gastei um dia da minha vida para aprender isso aqui e nunca mais isso vai me servir para nada. Por exemplo, se eu dissesse para você o seguinte: x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Você fala: meu Deus, o que é isso? Você estudou e você aprendeu isso. Você ficou lá, vamos lá de Bhaskara, eu preciso aprender, depois eu tenho que calcular o delta, x', e agora? Você aprendeu, gastou um tempo para estudar isso. Qual foi a última vez que você parou para pensar: eu preciso revisar a fórmula de Bhaskara? E se eu dissesse para você assim: olha, células eucariontes e procariontes, organismos unicelulares e multicelulares. Você estudou isso em biologia. Ai meu Deus, eu preciso lembrar que procarionte é uma célula, só uma bactéria. E agora, eu preciso lembrar dos eucariontes, são multicelulares. Eu preciso aprender isso aqui. Qual foi a última vez que você olhou para alguma coisa? Acabei de me lembrar, olhando para isso aqui, dos seres procariontes. São coisas que nós estudamos, nos dedicamos, gastamos tempo, às vezes, dependendo se a situação é grave ou não, alguns perdem até noites de sono,
para lembrar essas coisas, decorar. Alguns escrevem a fórmula na borracha. Não façam isso, crianças. Não façam isso. Isso aqui eu tirei de um exemplo, eu nunca fiz isso. Isso é um exemplo aleatório, certo? Só para lembrar da fórmula, e aí depois nunca mais você usa. Você esquece. Você considera aquele conhecimento inútil, para nada te serve. E é interessante que uma coisa é a gente fazer isso com álgebra, matemática, com biologia. Talvez não lembrar essas coisas que a gente acabou de citar não mude o curso das suas decisões, não mude o curso da sua vida, não vai te dar segurança no momento de aflição, não vai te dar sentido para a vida, lembrar da fórmula de Bhaskara. Uma coisa é fazer isso com álgebra, com biologia, mas é interessante que os cristãos fazem isso com a Bíblia. Nós olhamos para algumas coisas da Bíblia e falamos o seguinte: para que eu vou usar isso? Isso aí, olha, vai só consumir tempo, energia, e eu não vou usar para nada. Para que eu preciso dos 10 mandamentos? Para que me serve a lei do Senhor? Eu já tenho a graça. Eu recebi misericórdia, eu recebi graça, eu só olho para Jesus, não olho para a lei. Então eu não preciso mais da lei, só preciso da graça. Para que eu quero saber do pacto de Abraão, do pacto de mosaico? Para que essas coisas vão me servir? É igual a fórmula de Bhaskara. Eu não preciso de nada disso. Isso não vai mudar a minha relação com Deus, porque o que importa é que eu já recebi a graça. Não vivo mais sob a lei, mas vivo sob a graça. Não mais vivo sob a justiça, mas vivo sob o amor. Então essas coisas do Antigo Testamento, elas estão ali, eu não sei nem porquê. Provavelmente esse era um discurso muito parecido com o discurso dos Gálatas. Tantas vezes nós negligenciamos o que a Bíblia ensina no Antigo Testamento, porque olhamos apenas para o Novo Testamento, sem entender que para compreender o Novo Testamento é necessário olhar antes para o Antigo Testamento. E Paulo deu um exemplo muito claro disso. A gente viu a semana passada, quando Paulo chama os Gálatas de insensatos, de imprudentes, porque eles, uma vez conhecendo a promessa, uma vez conhecendo a graça, agora acham que podem ser justificados pelas obras da lei. Paulo olha para esse discurso dos Gálatas e diz: quem enfeitiçou vocês? Isso aqui só pode ser bruxaria, só pode ser um feitiço, alguma coisa aconteceu com vocês. E o que é que ele faz para consolidar a sua posição? Ele cita Gênesis, ele cita Levítico, ele cita Deuteronômio. Sabe Levítico, aquele livro que você pula na sua leitura bíblica anual? Para que serve Levítico, afinal de contas? Para que me serve isso? Eu vou ler o Evangelho, vou ler só o Evangelho, vou ler o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, você até decorou João 1. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas para que eu vou usar Levítico? É exatamente o que Paulo está usando. Levítico, Deuteronômio, para dizer: olha, os falsos mestres que seduziram vocês estão falando isso, mas vocês viram isso aqui na Bíblia? Vocês viram isso aqui na palavra? Vocês lembram que vocês estudaram isso aqui? Vocês estão achando que o que vocês estudaram é inútil? Vocês lembram que vocês estudaram em Gênesis? Vocês lembram que vocês estudaram em Levítico? Por que vocês estão desconsiderando o conhecimento? É exatamente esse o caminho, quando nós negligenciamos e achamos que temos o direito de fazer recortes da palavra de Deus, que nós somos seduzidos por falsos mestres. Porque percebam que o discurso dos falsos mestres pode ser atrativo, e geralmente é, eloquente, cheio de retórica, cheio de lógica. Você olha para esse discurso e diz: olha, isso faz sentido.
e de repente você não faz a próxima pergunta. Não importa se faz sentido ou não, a próxima pergunta é: isso é verdade? Existem coisas que podem fazer sentido e não serem verdadeiras, possuírem lógica e não possuírem a verdade. É isso que Paulo está dizendo: olha, vocês estão ouvindo os falsos mestres, e estão sendo seduzidos pelo discurso deles, mas se perguntem, olhando para o Antigo Testamento, isso é verdade? E hoje ele continua, e assim, o texto de Gálatas 3, ele é a descrição de um massacre, é um massacre. O que Paulo está fazendo aqui com os Gálatas é um massacre, e ele não se deu por satisfeito no domingo passado, quando citou vários textos, dizendo: olha, vocês esqueceram disso, esqueceram disso, esqueceram disso, esqueceram de Deuteronômio, de Gênesis, de Levítico, e agora ele vai dar mais uma aula para os Gálatas, mais uma vez olhando para o Antigo Testamento e dizendo: olha, vocês esqueceram de Abraão, vocês esqueceram de Moisés. Qual é todo o argumento de Paulo? Ninguém pode olhar para Cristo se não olhar para Abraão primeiro, se não olhar para Moisés primeiro. Então, olhando para Abraão, para Moisés, Paulo, nesse texto, tenta responder a seguinte pergunta: qual é a relação entre lei, entre a promessa e entre Cristo? Essa é a pergunta do nosso texto de hoje. Qual é a relação entre a lei, a promessa e o Cristo? Para responder essa pergunta, nós vamos dividir o nosso texto de hoje em 3 partes. A primeira parte vai dos versículos 15 a 18, que nós chamamos de a promessa. Então, primeiro ponto, versículos 15 a 18, a promessa. Segundo ponto, versículos 19 a 22, a lei e a promessa. E o nosso terceiro ponto, versículos 23 a 25, a lei e Cristo. Então, versículos 15 a 18, a promessa. Versículos 19 a 22, a lei e a promessa. Versículos 23 a 25, a lei e Cristo. Olhem mais uma vez para o versículo 15. Paulo começa dizendo o seguinte no versículo 15: irmãos, falo em termos humanos. Então, o que Paulo começa dizendo, depois que ele citou vários textos da Bíblia, vários textos do Antigo Testamento, ele diz: olha, se vocês não entenderam até aqui, eu vou desenhar. Vocês querem que eu desenhe? Então eu vou deixar a Bíblia aqui, eu vou falar de outro jeito, para ver se vocês entendem. Agora eu não vou falar de acordo com a Bíblia, eu vou falar em termos humanos, eu vou dar um exemplo do seu dia a dia, para ver se você consegue agora entender o que eu estou querendo dizer. Então ele diz: eu falo em termos humanos, eu uso um exemplo comum a todos, dizendo: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então perceba o que Paulo está dizendo: olha, vou falar em termos humanos, eu vou desenhar, vou falar aqui numa linguagem, já vi que vocês não estão entendendo a Bíblia, porque vocês não leram, vocês esqueceram disso, vocês consideraram isso como um conhecimento inútil. Então eu vou falar em termos humanos, vou dar um exemplo que vocês podem entender. Imaginem que 2 pessoas celebram um contrato, um testamento, ratificam esse testamento não pode mais ser mudado, esse testamento não pode mais ser alterado. Então ele está dando um exemplo legal, um exemplo de 2 pessoas que estão celebrando um testamento, que estão celebrando o contrato, ou alguém que está ratificando um testamento para ser deixado após a sua morte. Está dizendo: olha, depois de ratificado, acabou, ele não vai ser alterado, nada pode ser mudado. E isso eu estou falando em termos humanos. E no versículo 16 ele faz um parênteses: ora,
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, qual é o parênteses de Paulo? Então, entenda o que Paulo está fazendo. Ele está dando um exemplo humano, ele faz um parênteses para esclarecer sobre o que ele está falando, o que ele quer ilustrar com essa imagem que ele trouxe de um testamento entre duas partes, ou entre uma parte que foi ratificado. E ele está dizendo, olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, mas fala ao seu descendente. O descendente da promessa é um só. O descendente da promessa não é uma denominação. O descendente da promessa de Abraão não são os batistas, não são os presbiterianos, não são os pentecostais, não são os metodistas, não são os congregacionais. Nenhum movimento, nenhuma linhagem é o descendente de Abraão. Existe um só descendente de Abraão, Jesus Cristo. E se alguém não entendeu o que o Jonas falou na semana passada sobre o exclusivismo, Jonas não estava dizendo que as coisas que nós acreditamos não achamos que elas são corretas. O que ele está dizendo é que ninguém possui toda a verdade. Ninguém pode imaginar que a verdade está só na sua mão, e fora da sua mão todas as outras são mentirosas. É óbvio que nós estamos aqui e achamos que a forma como nós cremos é mais adequada, acreditamos nisso, mas nem por isso precisamos afirmar que a nossa verdade, só ela é verdade, que não existe possibilidade de erro, que apenas os batistas são a linhagem de Abraão e descendentes de Abraão. Alguém é salvo pelos batistas? Alguém é salvo pelos presbiterianos? Alguém é salvo pelos assembleanos? Quem aqui é salvo pelos metodistas? Mas aonde estiverem, todos só podem ser salvos através de Cristo. Não é sobre quem está certo ou errado. Não é apenas sobre ter a verdade ou não ter a verdade, mas é saber que todos nós falhamos, todos nós erramos, o mérito não é nosso, nós não somos os descendentes, mas Cristo é o descendente. E Paulo agora retorna à imagem, depois desse parênteses no versículo 16, ele retoma a imagem no versículo 17, e digo isso, uma aliança, e ele retoma a imagem do testamento da aliança, já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então, qual é a imagem que Paulo está nos dando? É o argumento que a gente chama de argumento a fortiori, ou seja, é o mesmo tipo de argumento que Jesus usa da seguinte forma: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então o que Paulo está dizendo? Se o contrato de vocês não pode ser alterado, se vocês precisam manter os termos, se vocês precisam manter vocês que são falhos, podem e precisam manter a palavra, quanto mais algo que foi ratificado por Deus. Se diante, no exemplo humano é assim, quanto mais uma aliança ratificada por Deus. Se vocês que são maus, se vocês que são mentirosos, se vocês que são falhos, sabem e conseguem, diante de um contrato celebrado, manter a sua palavra, quanto mais a palavra de Deus. E Paulo segue no versículo 18 dizendo: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então entendam,
o que Paulo está defendendo é o argumento da promessa. Ele está dizendo: a lei não invalida a promessa. Não é possível que algo que veio posteriormente invalide algo que foi dado anteriormente. Uma palavra dada por Deus a Abraão, não seria ela eliminada ou excluída por algo que foi dado a Moisés 430 anos depois. A aliança que Deus faz com Abraão, que nós lemos no texto de abertura desse culto, não pode ser excluída, e não é excluída pela lei. A lei foi dada posteriormente, mas não para substituir a promessa, porque ou é a promessa ou é a lei. É isso que Paulo está dizendo: ou é a promessa ou é a lei. Se é pela lei, já não existe mais promessa, e se é pela promessa, a lei não tem nada a dizer. Ou é pela promessa, ou é pela lei. E perceba que o problema aqui não é a lei. O problema não é a lei. O problema não é a promessa. O problema somos nós. A lei é boa, e a lei é dada por Deus, mas o problema somos nós, que queremos esperar da lei aquilo que só a promessa pode dar. O problema somos nós, em nossa sede de sermos de nossa autonomia, em nossa sede de ter o nosso próprio destino em nossas mãos, em nossa sede de preferir a lei à promessa, porque pelo menos pela lei achamos que temos algum mérito, como se pela lei obrigássemos a Deus a nos conceder graça. O que Paulo está dizendo é: se é pela lei, já não é mais graça. Se é pela lei, já não é mais pela promessa. Se é pela lei, já não é mais misericórdia. Se é pela lei, já não é mais evangelho. E em tudo isso, o problema não é a lei, o problema não é a promessa, o problema é o nosso coração. O problema somos nós, que esperamos das coisas aquilo que só Deus pode nos dar, que esperamos da lei aquilo que só a graça pode nos dar, que esperamos dos nossos méritos aquilo que só o mérito de Cristo pode nos dar, aquilo que esperamos das nossas obras, que só as obras do Cordeiro podem nos dar. Nós somos o problema, porque olhamos para essas coisas e imaginamos que por elas podemos alcançar algo que nos é dado gratuitamente. O nosso segundo ponto se encontra nos versículos 19 a 22. Então Paulo faz a defesa da promessa como anterior à lei, a defesa da lei, dizendo que ela não invalida a promessa que foi dada anteriormente. E agora Paulo vai responder os questionamentos. Ele estabeleceu o seu argumento com relação à promessa. Agora ele vai responder as duas perguntas. A primeira pergunta diz: logo, para que é a lei? Então imaginem que, qual é a dificuldade dos Gálatas? Eles estão olhando para a lei e para a promessa, e estão achando que essas duas coisas estão em conflito. Eles estão olhando para a lei e para o Evangelho, e achando que a lei e o Evangelho estão em conflito. Ou é lei ou é evangelho, e eles estão ocupando exatamente o mesmo espaço. O que Paulo está dizendo? Não, a lei não ocupa o mesmo espaço da promessa. O que Paulo está dizendo, e aqui, irmãos, fala em termos humanos, o que Paulo está dizendo é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simplesmente isso, está dizendo: olha, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Eles não ocupam o mesmo espaço, não têm a mesma função, não têm o mesmo objetivo. E a pergunta que fica para os Gálatas é: então para que serve a lei?
que serve a lei? É inútil, como aquelas coisas que nós estudamos anteriormente e sequer lembramos mais. Para que serve a lei? E Paulo agora começa a responder essas perguntas, mostrando a relação entre a lei e a promessa. Ele está dizendo: a lei vem por causa das nossas transgressões. Ela foi acrescentada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, a primeira coisa que Paulo diz: para que serve a lei? Ela vem por causa das nossas transgressões. A lei é necessária por causa dos nossos pecados. A lei é necessária por causa da nossa miséria. A lei é necessária por causa das nossas mazelas. A lei é necessária por causa do nosso coração de pedra. A lei é necessária por causa da nossa dureza. A lei é necessária por causa da nossa fome de poder. A lei é necessária porque nos achamos suficientes. A lei é necessária porque achamos que por nós mesmos podemos alcançar o favor de Deus. A lei é necessária por causa das nossas transgressões. E Paulo diz no versículo 20: ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Mais uma vez ele faz a relação entre a promessa e a lei. O que Paulo está dizendo é que a lei foi dada por mediação. A lei foi dada por mediação. A lei foi dada, mediada por anjos, mediada por Moisés até o povo. Mas a promessa não. A promessa é dada por Deus como um só, diretamente a Abraão. A promessa não é mediada. A promessa, como nós vimos, é Deus celebrando uma aliança com Abraão. É Deus partindo, pedindo que Abraão parta os animais. E a gente viu isso na nossa série de Gênesis, de exposições em Gênesis na nossa igreja, como era celebrado um testamento, uma aliança, um contrato entre duas partes no Antigo Oriente ali. Então, um animal era partido em duas partes, era colocado um de cada lado, e aqueles que celebravam o testamento, a aliança, faziam o quê? Passavam pelo meio, e ao passar pelo meio, eles sinalizavam que se quebrassem os termos daquela aliança, se quebrassem e violassem os termos daquele testamento, com eles deveria ser feita a mesma coisa que foi feita com aqueles animais, que eram partidos simetricamente ao meio. E quando Deus celebra uma aliança com Abraão, Ele fala diretamente a Abraão. E o que é curioso, e você vai se lembrar das série de exposições de Gênesis, é que Abraão não passa pelo meio dos animais. A aliança de Deus com Abraão, apenas Deus, como um fogo fumegante, passa pelo meio dos animais. É Deus quem estabelece essa aliança. Ela não é mediada. O próprio Deus está falando com Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Como vocês podem imaginar que algo que foi dado pelo próprio Deus, a promessa que foi dada por Ele, a promessa que Ele mesmo se condicionou, agora vai ser simplesmente apagada, excluída e de nada mais serve? Como vocês podem imaginar, uma vez encontrando a promessa, que agora as obras são as obras da lei? Como, uma vez encontrando a graça, agora vocês podem retornar às antigas práticas? Como, encontrando algo superior, agora vocês querem mais uma vez olhar para a lei? Não está claro qual é o destino de vocês mediante a lei. Não está claro para que a lei serve. A lei não serve para te tornar melhor. A lei serve para te tornar pior. A lei não torna ninguém melhor. A lei nos torna todos os piores possíveis. A segunda pergunta:
que Paulo responde diz: seria então a lei contrária às promessas de Deus? Então, se a primeira pergunta é: para que serve a lei? E Paulo responde. A segunda pergunta: seriam então as leis contrárias às promessas? E é exatamente esse o argumento de Paulo, que ele está dizendo: não, a lei não é contrária às promessas de Deus. A lei nunca foi dada para conceder vida. A lei nunca foi dada para conceder vida a ninguém. A lei foi dada para mostrar o nosso cheiro de morte. A lei foi dada para mostrar a nossa carne apodrecendo pelo pecado. A lei não foi dada para dar vida. A lei foi dada para dar morte. A lei foi dada para que, olhando para ela, pudéssemos sentir aquele cheiro desagradável. A lei foi dada para que, olhando para ela, pudéssemos sentir o cheiro do inferno. A lei foi dada para que, olhando para ela, não tivéssemos nenhuma esperança. A lei não foi dada para você olhar para ela e dizer: eu cumpri, e fazer um checklist da lei, né? Então, por enquanto, eu estou cumprindo 7. Faltam 3. Eu estou melhor que aquele irmão que está cumprindo 2 só. Tem irmão aí que está cumprindo 1, eu estou cumprindo 7. Então eu sou mais santo que aquele irmão, porque eu estou cumprindo mais a lei do que ele. Então eu sou um ser mais evoluído. Eu sou um cristão, de primeira classe. A partir de 8, de 9, já é um cristão, quase um anjo. Mas aquele irmão que está começando agora, ele cumpre 2, 3, esse está mais perto do inferno do que eu. Então a lei não foi dada para isso. A lei não foi dada para medir a sua santidade, para ser um padrão, para definir quem é mais espiritual ou menos espiritual. A lei foi dada para que ninguém tivesse esperança, para que todos estivessem olhando para ela, e olhando para ela entrassem em pleno desespero, para que, olhando para a lei, dissessem: Senhor, o que eu vou fazer? A lei foi dada para que a gente olhasse para ela: Senhor, tem misericórdia de mim. A lei nos foi dada para que olhássemos para ela e disséssemos: ai de mim, Senhor, porque eu estou perdido. A lei foi dada porque as coisas precisam piorar antes de melhorar. As coisas têm que piorar, e muito, antes que se tornem melhores. E o nosso terceiro ponto: Paulo traz 2 imagens, 2 ilustrações, nos versículos 23 a 25, para mais uma vez explicar aos Gálatas, na esperança que agora eles considerem o que aprenderam anteriormente, não julgando como inútil, e na esperança que agora eles possam entender de uma vez por todas o que é a lei, o que é a promessa. Então ele diz no versículo 23: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Então a palavra tutela aqui é como alguém que cuida de crianças que não sabem o que fazer da sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Sabe para que foi dada a lei para vocês? Porque vocês, todos nós, todos vocês, são como crianças que acham que sabem cuidar da vida de vocês, mas não sabem nada da vida. Sabe aquela fase onde a pessoa diz: eu já sou senhor da minha vida, eu já resolvi, já decifrei a vida, eu sei tudo agora da vida, eu não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe, não preciso de ninguém me dizendo nada, porque eu sei tudo. Se você está nessa fase e está ouvindo esse sermão, escute seus pais. Escute seus pais, obedeça seus pais, porque eles sabem mais do que você.
E é isso que Paulo está dizendo. A lei foi dada porque vocês acham que sabem alguma coisa da vida, enquanto não sabem absolutamente nada. Foi dada como um tutor para cuidar de vocês. Estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, e sob ela estávamos, para que essa fé no futuro, que haveria de ser revelada. Ou seja, a lei foi dada com tutor, para a gente não estragar tudo. Porque se existe alguma coisa que a gente é bom, é em estragar tudo. Se existe alguma coisa que ninguém precisa ajudar a gente diz: puxa, isso aqui só pode ser tentação, é Satanás que está me atrapalhando, ele está me fazendo estragar tudo. Irmão, você não precisa da ajuda de Satanás para estragar a sua vida. Você sabe muito bem como fazer isso. Você faz isso sozinho melhor do que Satanás. A gente é muito bom em fazer besteira. E esse Paulo está dizendo: olha, a lei foi dada como um tutor, para que você não faça besteira, para que você pudesse, guardado por ela, olhar para o evangelho que seria revelado. E aí ele diz no versículo 24: de maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei se tornou um tutor, a lei se tornou um guarda, um guardião. Aqueles que, por exemplo, quando Paulo estava encarcerado em Roma, ficavam na entrada da casa onde Paulo estava, guardando, para que não fugissem, para que não escapassem, para que ele fosse conduzido ao lugar que deveria ser conduzido, mesmo que ele não quisesse. Ele está dizendo: a lei foi dada como um guardião, para nos conduzir a Cristo. A lei nos foi dada, não para nos dar vida, mas para nos dar desesperança, a fim de que encontrássemos vida em Cristo. Ninguém encontra o evangelho sem ser pelo desespero. Ninguém encontra o verdadeiro evangelho se não for pela agonia. Ninguém encontra o evangelho sem primeiro perder as esperanças. É necessário que as coisas piorem, e muito, para que possam melhorar. John Stott diz o seguinte: homem algum jamais deu o devido valor ao evangelho até que a lei fosse revelada. Só contra o negrume do céu da noite é que as estrelas começam a aparecer. É só contra o fundo negro do pecado e do juízo que o evangelho reluz. Só depois que a lei nos fere e esmaga é que admitimos a nossa necessidade do evangelho para atar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona é que anelamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justiça e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero é que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno é que vamos buscar o evangelho para nos elevar até o céu. Só depois que a lei nos humilhar até o inferno é que nós vamos desejar o Salvador que nos eleva até os céus. O evangelho sem a lei, o evangelho sem os padrões estabelecidos por Deus, não é o evangelho, é um falso evangelho. Se pregarmos apenas a lei, é um falso evangelho, mas se excluirmos a lei, também é um falso evangelho.
Toda palavra de Deus é útil, todo conselho de Deus é sábio. A palavra é onde nós devemos nos apegar. Não existe conhecimento inútil na palavra. Talvez exista na matemática, talvez exista na biologia, mas na palavra de Deus, não é como nenhuma ciência desse mundo, não é como nenhum conhecimento nesse mundo. Na palavra de Deus, não existe conhecimento inútil. Seja o conhecimento necessário para nos esmagar, seja o conhecimento necessário para nos elevar até os céus, devemos nos apegar a todo o conselho de Deus, a toda a instrução que nos foi dada, a toda a revelação que nos foi deixada. Não temos o direito de escolher o que aceitamos ou não. O Evangelho é um só, Deus é um só, a palavra é uma só, Deus não está repartido, a sua palavra também não está repartida. Todos aqueles que aceitam uma parte do Evangelho, aceitam um falso Evangelho. E a pergunta que fica para nós é: por que nós olhamos para a lei e não conseguimos glorificar a Deus através da lei? Por que temos que tirar os nossos olhos da lei para dormir à noite? Porque precisamos esquecer a lei, ou dizer que ela de alguma forma foi revogada, para que a gente possa ter alguma paz, porque não encontramos a paz olhando exatamente para o padrão alto de Deus. Por que queremos um Deus que obedeça aos nossos padrões? Por que não nos alegramos nos padrões elevados de Deus? Porque nos falta ver a coisa mais importante. Todas as vezes que encontramos a Deus através da lei, o resultado é o desespero. Mas falta um segundo encontro, um encontro com Deus através de Cristo. O encontro com Deus através de Cristo reconcilia o homem com Deus, reconcilia a lei e o Evangelho. Ali nós vemos lei e Evangelho reconciliados, a lei sendo cumprida, o sangue sendo derramado. Não podemos nos encontrar com Deus apenas através da lei. Precisamos da lei para que o nosso desespero nos leve à única esperança. Porque se tivermos qualquer resquício de esperança, qualquer resquício de força que nos reste, nós vamos nos apegar a Ele, não à palavra de Deus. Mas quando tudo nos falta, quando toda esperança nos falta, quando tudo que temos é desespero, a única coisa que nos resta é olhar para Deus e dizer: Senhor, ai de mim, me salva, Senhor. Todas as vezes que nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, me salva, Senhor, a imagem da cruz é impregnada em nossos corações. Todas as vezes que olhamos para Deus e dizemos: Senhor, ai de mim, eu não tenho esperança, me salva, Senhor, me dá graça, Senhor, porque eu não tenho esperança, eu não posso fazer nada. Todas as vezes que falamos isso, a imagem da cruz é impressa em nosso coração. Todas as vezes que falamos isso, nós vemos o Cordeiro de Deus. Todas as vezes que nós falamos isso, nós vemos o maldito de Deus, aquele que se fez maldição em nosso lugar, aquele que foi pregado no madeiro, o único justo, o descendente de Abraão, pregado no madeiro, para aqueles que olham para Deus e dizem: Senhor, ai de mim. Possam não ter esperança mais em si mesmos, mas ter esperança no único sangue que nos dá vida. E a pergunta que eu faço para todos vocês é: vocês estão prontos para abandonar toda a sua esperança, a deixar toda a sua esperança de lado, a abraçar o desespero,
a abraçar a agonia, porque esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É no abraço com o desespero, no abraço com a agonia que nós encontramos a vida. É no sacrifício de Cristo, no sangue derramado, que nós somos lavados pelos nossos pecados. Como nós podemos afirmar que somos lavados pelo sangue do único justo e acharmos que o Evangelho não nos dá a vida através do desespero e da agonia? A cruz é a marca disso. A cruz é desespero, a cruz é agonia, a cruz é justiça, mas a cruz é vida, a cruz é graça, a cruz é promessa. A promessa de que todos aqueles que clamarem encontrarão graça, todos aqueles que se arrependerem serão perdoados, todos aqueles que baterem serão encontrados pelo Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo bendito desespero. Obrigado, Senhor, pela bendita agonia. Obrigado, Senhor, pela bendita desesperança, porque é só através delas que encontramos o Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa acomodados a esse mundo, não nos deixa encontrar descanso nesse mundo, para que, não encontrando descanso nesse mundo, possamos encontrar o único descanso que precisamos, através do Senhor Jesus. Não nos deixe em paz um segundo nessa vida, Senhor. Não nos deixe esquecer da Tua palavra um segundo nessa vida. Não nos deixe esquecer da Tua lei um segundo nessa vida. Não nos deixe achar que podemos fazer alguma coisa um segundo nessa vida. Não nos deixe imaginarmos que temos toda a verdade um segundo nessa vida. Mas que em toda a nossa vida possamos lembrar o tempo todo da Tua cruz, da cruz de Cristo, do maldito de Deus, do sangue derramado, do corpo partido, do símbolo da justiça, do símbolo da vida, da lei, do Evangelho, porque tudo isso nos é dado para que através do desespero possamos encontrar a única esperança que temos, para que todos os ruídos possam se calar e ouçamos aquilo que o Senhor diz. Assim diz o Senhor. Te pedimos essas coisas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.